Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, vamos lá? Bom gente, antes da gente começar então a abordar esse tema que já tá aí no título do vídeo, eu gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos ainda no canal, sejam todos muito bem-vindos. Apesar deste tema ser um tema diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, eu quero abranger algumas outras coisas aqui também para atrair um público diferenciado, mas que também tem a ver com a minha vida e minha rotina, então... eu gostaria até de falar pra vocês que se vocês tiverem interesse em outros temas de vídeos desse tipo, deixem aqui nos comentários pra mim, se vocês gostarem, o feedback de vocês é muito importante pra mim. Gostaria de lembrá-los que se vocês gostam desse tipo de vídeo também, já deixa aquele like que me ajuda a entregar pra cada vez mais e mais pessoas. E se vocês forem comprar qualquer coisa da vida que exista, não só livros, tá? Às vezes você tá aqui por causa de outro título que eu vou trazer aqui pro vídeo, mas que as coisas que vendam na Amazon, que vocês compram lá no link que eu deixo sempre aqui no box de descrições, me ajuda muito, que a Amazon me gera uma comissão lá bem bacana e que me ajuda muito, tá? Mas vamos ao que interessa então, que é o tema do vídeo. Antes, deixa eu só falar, eu sempre esqueço, eu vou deixar minhas duas redes sociais que eu mais uso passando aqui pra vocês, que é o Instagram e o Twitter, tá? Lá eu sempre tô falando bastante sobre várias coisas da minha vida, das leituras, da rotina, da minha cachorra, da minha filha, enfim, de todo mundo. Então, se quem quiser me seguir e acompanhar um pouquinho mais de perto o meu dia a dia, só correr lá e me seguir que eu estarei sempre por lá. Então, vamos lá. Bom, gente, hoje eu tinha sentado aqui, na verdade, pra fazer um outro vídeo, que era um vídeo sobre séries de TV, e aí eu resolvi sentar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre maternidade. Eu tenho uma aproximação grande com muitos inscritos aqui do canal, a gente tem os meus grupos do WhatsApp, a gente tem, enfim, até pelo Instagram mesmo eu converso com muita gente que me dá muito feedback sobre muitas coisas que eu coloco lá. Então eu senti no meu coração, assim, que eu queria vir conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da maternidade, como a gente lida, principalmente como as pessoas veem isso, né? Eu acho que, infelizmente, na sociedade que todos nós estamos inseridos, a gente tem uma concepção um tanto quanto diferente daquela que realmente é aquilo ali no papel, né? No papel não, na ação, no papel é muito diferente daquilo que a gente vive ali, no dia a dia, na rotina. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Algumas pessoas vêm falar, ai, sua família é perfeita, Jéssica, ai, não sei o que, nos comentários, ou lá no Twitter, ou lá no Instagram mesmo, posto às vezes alguns stories com a minha família, todo mundo, ai, sua família é perfeita, ai, não sei. E eu queria só, né, sempre falar pra vocês que assim, não existe uma perfeição de nenhum lado, e a maternidade não é uma perfeição também. Muitas pessoas veem como, romantizam, a palavra é essa, as pessoas romantizam às vezes uma coisa que tá um pouco longe disso, né? Antes da gente ter os nossos filhos, a gente sempre tem uma concepção sobre como vai ser quando a gente tem, né? A gente tá passando na rua ali, a gente vê uma criança com a sua mãe do lado, chorando, berrando, fazendo escândalo, fazendo birra, e a gente olha e fala, meu filho nunca vai fazer isso. Minha filha, não vou deixar nunca ela fazer isso. Ah, porque a minha filha vai ser muito, muito bem educada pra fazer isso aqui na rua. E quando chega daí, na nossa vez, a gente olha aquela situação e se lembra daquela mãe que também não sabia como agir, porque o seu filho estava fazendo uma birra no meio do mercado. E aí você se pega e fala, meu Deus, e não é que é muito mais difícil do que a gente pensava, né? A minha filha hoje tem 3 anos de idade, 3 anos e 1 mês, fez agora. E pra mim tá sendo um desafio dia após dia. A gente sempre acha que aquele momento que a gente tá vivendo vai ser o mais difícil, mas daí quando ele passa e chega outro, a gente olha pra trás e fala, nossa, aquilo lá era fichinha perto do que a gente tá vivendo. Quando ela nasceu e eu trouxe ela pra casa, eu pensava, meu Deus, como que eu vou cuidar de um bebê? Como que eu vou saber quando ela tá com fome? Como que eu vou saber quando ela tá com sede? Como que eu vou saber o choro dela? Será que é de dor? O choro será... E aí a gente vai se adaptando. Então essas coisas vão ficando uma coisa natural pra nós, né? E aí depois vão vindo as outras coisas. Começam a andar, aí começa a falar, e a gente tem que começar a tomar cuidado com as coisas que a gente fala dentro de casa, porque a gente tem um papagaio dentro de casa, então a gente tem que começar a se atentar a isso, a gente tem que ter outras rotinas, a gente tem que ter outras formas de diversão, outras coisas que também incluam eles na nossa rotina, né? E aí às vezes a gente quer fazer uma coisa que não inclua, a gente se sente culpada, porque, meu Deus do céu, como assim eu quero uma coisa pra mim, não quero, e não tô pensando na minha filha primeiro. Então é uma bola de neve, gente, que assim,
Não sei se para pai não posso falar, porque não sou pai para saber, mas eu tô falando como mãe, no sentido de como nós, mães, nos sentimos referente a ter alguém, gerar alguém. Ultimamente eu venho pensando bastante sobre as questões de educação com os filhos, sabe? A gente tem um dilema na vida muito grande, que é a gente ensinar o que é certo e o que é errado para os nossos filhos. Mas aí o que é certo? Às vezes no seu ponto de vista, uma coisa é certa que no meu ponto de vista não é certo. Às vezes no ponto de vista da pessoa que a gente divide a casa, alguma coisa é certa e no nosso ponto de vista é totalmente errado. Então a gente fica naquela questão de, tá, que dilema é esse difícil de educar uma criança? Quando eles nascem, a gente pensa, ai, como é que eu vou cuidar, trocar pra dar banho? A gente acha que é mais difícil. Aí quando isso passa, você olha, quando você tem que começar a criar o seu filho, ensinar as coisas, você vai virar pra trás e falar, meu Deus, aquilo era tão fácil, eu não sabia, meu Deus. Existe todas as fases, a fase que a gente entra com a alimentação sólida, e depois a fase que a gente tem que tirar a fralda e levar pro banheiro, e aí ensinar a falar as palavrinhas, ensinar a ter coordenação, e a gente quer tentar dar o máximo da gente de tudo pra poder oferecer tudo assim, o quanto antes, porque nossos filhos têm que ser os primeiros, porque o meu filho tem que ser a primeira que vai ler, a primeira que vai escrever da sala de aula, porque ela tem que ser a primeira que vai saber olhar as horas, e a gente começa a ficar, meu Deus, naquele desespero, aquela pressão que a gente mesmo coloca na gente. Claro que a sociedade também tem um grande papel nisso, porque quando alguma coisa acontece com os filhos, a mãe que errou. Quando alguma coisa, mas a mãe deixou. Porque a mãe quis assim, a mãe não ensinou. Então a pressão é grande da sociedade, mas eu acho que a maior pressão que nós mães temos, conta pra mim se vocês também são assim, é com a gente mesmo. É com a gente. Do sentido, será se eu estou fazendo certo pra minha filha? Será que a minha filha, quando tiver a idade que, enfim, de poder fazer as escolhas dela, ela vai fazer as escolhas que eu faria quando eu tinha idade? Então a gente se cobra muito nesse sentido. E por mais que é aquele negócio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, eu queria só acalentar o coração de todas vocês pra gente tentar entender, se unir e entender que a responsabilidade é nossa até certo momento. A gente vai ensinar o certo, eles vão seguir o certo ou não, se eles quiserem. Né? Meu pai sempre falava isso pra mim, falava assim, ó, você sabe que não pode usar drogas e beber bebida alcoólica em excesso, então aí, agora se você vai fazer isso, fica a seu critério. Falava pro meu irmão, falava pra mim. Então, são dilemas da vida, são coisas que a gente não sabe até que ponto a gente tem que fazer, ou tem que forçar, ou tem que ensinar direito, ou o que é o direito. Então, são mais essas reflexões que eu tenho comigo mesmo, e eu gostaria só de soltar aqui com vocês, de desabafar, porque às vezes as pessoas vêm falar, essa família é perfeita. Gente, não. Nenhuma família é perfeita. Só nós sabemos o que se passa dentro da nossa cabeça e do nosso coração, e do sentido de, será que eu estou fazendo o suficiente, né? A gente vai passando por algumas provações, assim, na nossa vida, né, no sentido de às vezes fazermos alguma escolha que às vezes parece que não é a certa naquele momento, mas que talvez no futuro seja. Aí às vezes a gente quer privar algumas coisas para um momento assim atual, para lá no futuro não sofrer as consequências. Então são tantas questões, gente, que se eu for ficar falando aqui com vocês, eu vou ficar eu já tô divagando, porque eu começo a pensar na minha situação, em como estão as coisas para mim, aí eu começo a viajar. Mas é isso, gente, eu queria só trazer um pouquinho pra vocês sobre isso, como é a maternidade, como às vezes a gente vê de fora alguma situação e acha que é uma coisa, e não, gente, não é aquilo. Só quem está vivendo assim dentro da sua casa, da sua família, sabe a pressão que é, né? Isso, de viver as fases deles, as fases que estão cada vez mais difíceis, as fases que eu acho que o mundo vai evoluindo muito, e com isso eles vêm mais evoluídos também e exigem mais da gente, né? Quando os nossos avós falam sobre como os nossos pais eram, e a gente vai fazer uma comparação de como nossos pais eram, como nós éramos e como está hoje as coisas. Olha a evolução que já teve de lá pra cá. Olha quanta coisa chegou no mundo, e as crianças com essa necessidade de ter tudo, de querer tudo assim no seu momento ali, na prontidão do calor do momento ali.
E nós, como pais, temos que se dobrar em 35 mil partes pra conseguir fazer tudo pra eles. Sem contar o financeiro, né? Mas isso deixa pra outro vídeo, que se esse vídeo aqui der bom, eu vou trazer mais futuramente aí, mais desabafos, mais conversas sobre outras coisas que eu acho que são legais de conversar, porque também fazem parte da nossa vida. E do tanto quanto nós, mulheres, tô falando por nós mulheres, mães, enfim, o quanto a gente acaba aprendendo e evoluindo com algumas coisas. Tá, que a gente também às vezes retrocede com outras coisas, porque, né? Quem nunca? Mas, né, faz parte da vida. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito gostoso sentar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que é uma coisa que faz parte da minha vida hoje. Eu gosto enfim, de dividir com vocês as coisas que fazem parte da minha vida. E é isso, então. Se vocês gostaram, avisem pra mim que eu trago mais vezes, tá? Nos vemos, então, nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau!